Olá, tripulantes! Bem-vindos a mais um vídeo do Ponte de Comando, retomando aqui as nossas reviews de Starfleet Academy. Hoje, o 8º episódio, The Life on the Stars, ou A Vida nas Estrelas. Lembrando também, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aperta aí o botão. Também, se você gostou também do nosso vídeo aqui, do nosso conteúdo, também deixa o seu like. Isso é muito importante para que a Ponte de Comando possa passar os seus vídeos para mais pessoas aqui na plataforma do YouTube. Bom, pegando aqui uma sinopse muito rápida até, porque hoje infelizmente só estou eu aqui sem o meu amigo JC, ele precisou se ausentar por um tempinho, mas já na semana que vem, dando tudo certo, ele já está de volta. Falando do episódio aqui em si, The Life on the Stars vai colocar aqui o retorno da Tareema Sadal, que estava em coma no planeta Betazed, né? Aqui a gente vê que ela tem uma extrema dificuldade em se reintegrar aos cadetes, e isso de uma forma que até não surpreende, foi decidido pelo comando da Frota Estelar e pelos dois chanceleres, tanto da Academia quanto da Escola de Guerra, que ela seria transferida para a Academia, algo que durante a história a gente vê que não agradou muito ela, porque foi uma decisão que não coube nenhuma consulta, né? Mas só que isso eu acho que faz parte da vida de qualquer oficial, em que ele vá ser lotado para um lugar que às vezes não é bem o que ele deseja, né? Acho que isso serve também de lição, né? Mas ao mesmo tempo a gente vê que ela tem dificuldade para lidar com tudo que ela passou na missão da Miyazaki, que a gente viu lá no 6º episódio, né? Quero aqui deixar minha opinião de que esse episódio, para mim, ele foi muito bem melhor escrito e muito bem melhor desenvolvido do que o episódio anterior. Aqui este sim me trouxe uma satisfação, principalmente no lado B da história, em que a gente vai ver a Sam, o doutor e a chanceler aqui indo para o planeta Karsk. Mas eu vou entrar mais nesse detalhe mais adiante. Bom, a gente percebe aqui que a Capitã Kay e os oficiais da academia, eles notam claramente que os cadetes não estão conseguindo interagir de forma eficiente. E isso porque eles ainda estão lidando com o trauma do que eles passaram no sequestro das Fúrias no 6º episódio. E a perda também do cadete Vulcano, que morreu se sacrificando para salvar o Kay. Acho que essa questão do trauma, da perda, isso tudo demonstra como esses cadetes realmente não estão prontos ainda. Eles ainda são muito verdes para um campo de batalha, para um ambiente de risco de morte, mas a vida na Frota Estelar e da exploração espacial está sujeita a isso. E a Capitã Aquela sugere que alguém entre em cena para que auxilie eles a lidar com esses problemas emocionais que eles têm. E ninguém menos, e a gente não espera muito, né? E, pelo menos eu não estava esperando, achei interessante que eles colocaram de volta a Sylvia Tilly, aqui com muito mais maturidade do que a gente viu na série de Discovery. Aqui dá pra ver que ela cresceu bastante para lidar com esse lado dela, né? Embora a Tilly, em Discovery, ela lembra um pouco a personalidade da Sam no começo da carreira, ela começou a lidar com muito mais seriedade e assertividade após ela ver o lado negativo dela do Universo Espelho, lá da 2ª temporada. E aqui a gente vê que ela lida muito bem com essas situações de crise atualmente. Então ela é um bom professor para isso. E a escolha deles para lidar com esse problema está numa peça que a Sam sugeriu, que se chama Nossa Cidade. Bom, na peça Nossa Cidade é demonstrado uma vila, né, no século XIX, XVIII mais ou menos. Uma vida bem simples de pessoas bem humildes no campo, né, e existe uma espécie de romance. Não é detalhado todos os pontos da história no episódio, nem é meu objetivo ficar falando da peça, mas ela vai servir de espelho para a gente ter reações e atitudes que a gente tem dos próprios personagens da academia. Né? A Sam mesmo, ela escolhe essa peça por conta da menina fantasma, né? Dá-se a entender que é a história contada por uma pessoa que já morreu. Algo semelhante ao que a gente vê aqui no Brasil do Brás Cubas, né? Em que ele vai narrando a história da morte dele e de como poderia ter vivido, né? Acho que colocar uma peça de teatro para
falar com pessoas que vão explorar pelo universo é um questionamento bem válido. A gente já viu teatro em Star Trek, né? A gente viu naquele episódio clássico da consciência do rei, e eu acho que funciona muito bem. Também já vimos em Nova Geração alguns episódios de teatro que a Doutora Crusher vai colocando os personagens para os oficiais da Enterprise, e eu acho que isso é uma escolha bem válida e eficiente, e faz todo sentido para mim aqui nesse ambiente de academia da frota. Pois através do teatro, da arte, da expressão da arte e da forma como você lida com as emoções para um personagem, você também pode usar essas ferramentas para si mesmo. E eu acho que essa é a intenção da TIM. Fazer com que eles usem ferramentas para lidar com as dificuldades não de um personagem, mas de si mesmos. Bom, conforme a peça vai andando, eles vão lendo a peça para a TIM, a gente vê que a Sam ela entra numa falha crítica. E aí ela é obrigada a ser levada ao planeta Karsk. Porém, aquela diz que não era o ideal levar uma nave da Frota Estelar inteira com uma escolta grande, né, para não ser uma coisa tão agressiva, já que Karsk ainda não é um membro da Federação. E aí ela pede para que o Doutor, que também é um holograma, né, junto com ela, vão em uma nave auxiliar com dobra até Karsk. Né? E aqui entra o ponto que eu acho que é o melhor, a cereja do bolo deste episódio. Aqui eu não vou ficar lidando cena por cena, como a gente já faz em outros episódios. Aqui eu vou lidar com o que é principal, que eu achei que é o mais encantador e válido de ficção científica dessa história. Bom, aqui o Doutor ele vai citar, né, alguns locais que ele viajou, né, na época em que ele estava na Voyager, quase 900 anos no passado, em que ele cita que eles encontram um planeta chamado Gotana, né? E a gente vai descobrir que isso tá no episódio Blink of an Eye, né? Da 6ª temporada de Voyager. Em que lá eles tinham, né, um tempo passando muito mais rápido na superfície do planeta, enquanto que em órbita a Voyager estava orbitando e parecia uma estrela para eles. É um episódio fantástico da série de Voyager mencionado aqui nessa história, porque Karsk também tem um diferencial de tempo, em que dentro de Karsk 5 dias da Terra equivalem... 3 dias da Terra equivalem a 5 anos dentro de Karsk. Então o tempo para eles avança muito rápido. Né? E ao chegar em Karsk, eles descobrem que a falha crítica da Sam não tem conserto. Né? E a gente tem uma cena muito emblemática em que quando ela está sendo enxameada, que é assim que eles usam o termo, né? Para poder fazer o diagnóstico dela, uma espécie de busca, né, por todo o sistema para ver a falha, ela pede para que o Doutor segure a mão dela, né, porque ela vê no Doutor um mentor que ele não quer ser nela, e ele se recusa. E após essa cena dele se recusar e descobrir que ela não tem conserto, que ela vai morrer, né, porque ela está viva, né, mesmo sendo um ser artificial, ela tem vida. Ele admite que o fato dele não segurar a mão dela é porque ele já passou por isso no passado, em que a gente tem um episódio Real Life, em que o Doutor ele fez uma família de seres holográficos. E de forma que aquilo fosse tão realista, ele acaba perdendo uma filha. Né? A gente vê isso em Voyager também, um outro episódio muito bom. Uma hora eu quero aqui sentar aqui com o JC para a gente falar de Voyager também com vocês. Mas essas subcamadas do sofrimento do Doutor, né, de ser um ser eterno, indiretamente eterno, né, nunca vai morrer enquanto ele tiver um emissor holográfico, mas ele vai ver todo mundo que ele ama morrer com o passar do tempo. E a gente vê esse dilema em outros personagens da ficção, aqui para trazer exemplos mais próximos de vocês, como o Logan, né, o Wolverine de X-Men, né, que a gente tem até esse dilema apresentado no filme Logan Imortal, né, e Logan ou Wolverine Imortal, agora eu fiquei na dúvida do nome, mas é esse o ponto. E também Highlander, né, que a gente vê também que conforme o tempo passa, maior o desgaste emocional para lidar e mais difícil para que um ser desse tipo de natureza venha se abrir com outras pessoas, que dirá ter uma família. Mas a Sam sensibiliza tanto pela sua condição e pela sua sinceridade e pela sua vontade de viver, que o Doutor ele sugere que eles reiniciem a Sam
dando a ela capacidades para ela desenvolver a resiliência que lhe falta. E aqui fica claro que essa resiliência não é falta só da Sam, mas de todos os cadetes. Porém, a lição que quer se passar é que através da experiência, do fracasso, do erro, da compreensão de que nem sempre você vai ter sucesso, é que você consegue criar casca, né? Criar cicatrizes e resistência para lidar e aí desenvolver a sua resiliência, que é a capacidade de adaptação, no caso. Né? Eles sugerem para ele, né, que ela fique pelo menos os 17 anos, né, que é uma vida mais ou menos semelhante à nossa, né, em que um adolescente já está perto da fase adulta. Isso seria o equivalente em tempos de dias terrestres como 10 dias e 4 horas na Terra, o que é muito pouco. E para o doutor isso para ele é algo muito simples. Para ele não tem problema ele ficar 17 anos dentro de Karsk, né? Afinal ele não envelhece. E o resultado final disso é muito positivo não só para Sam, mas para o próprio doutor, né? Porque ele finalmente ele dá uma chance para experimentar o que é ter uma família de verdade, ter alguém com quem você se importa, alguém que você quer dar um exemplo, criar um legado. E isso a gente vai ver através da Sam. Uma coisa que eu gostei muito desse episódio é que ele mais uma vez mostra o desenvolvimento da Sam. No início aqui da temporada, eu falei em outros vídeos com vocês, junto com o JC, que eu gostaria muito de ver a Sam se desenvolver. E embora ela seja espalhafatosa, exagerada, né, muito brilhante, puladora, grita, canta, ela lembra um pouco a Tilly, mas ela também está criando um desenvolvimento por trás que é interessante, né? Eu sei que Starfleet Academy é cheio de defeitos, né? É um formato estranho para quem é fã dessa franquia de Star Trek há muito mais tempo, mas eu consigo olhar esses outros aspectos que também são válidos, porque muita gente, independente da idade, às vezes se fecha para as emoções. Isso é uma perca. E esse episódio ele fala disso, de que quando você se fecha, você está perdendo. Você está perdendo o melhor. E a peça, no final, ela fala justamente da finitude. A Tarima ela fala para Sylvia, no final do episódio, de que ela entendeu que a diferença entre a vida no campo, na cidade, e a vida nas estrelas, é que as duas vão ter um final. A Sam aqui teve um final e um recomeço. E que se você não souber aproveitar enquanto você ainda tem vida, para você aproveitar e enxergar o que há de mais valoroso nela, você vai estar perdendo. A Tarima aqui, ela estava perdendo porque ela estava esquecendo o que a encantou em querer estar na escola de guerra, em querer fazer parte da Frota Estelar. Né? A Tarima está cheia de traumas, ela acabou com a audição do pai dela, né? Ela matou várias pessoas, mesmo que em legítima defesa, e isso criou um remorso dentro dela. Ela tem uma habilidade que ela não consegue controlar e ela é forçada a usar uma prótese para controlar os poderes psíquicos dela. Mas ela está cercada de gente que a apoia e acredita nas habilidades dela. E eu acho que este episódio, apesar dele ser um episódio de jovens aprendendo a viver em equipe, em lidar com situações limites, perda e morte, eles têm que nunca se esquecer do valor da vida, né? De que não é o que você fez, mas como você alcançou até realizar a tal ação é que mais importa. E para quem você faz essas coisas? Eu acho que isso sim é Star Trek, nesse ponto. Exige às vezes um pouco mais de atenção nesses pequenos detalhes, porque a gente acostumou com um formato mais objetivo e direto. Aqui o episódio ele é totalmente subjetivo. Porém, é muito interessante ver o desenvolvimento tanto da Sam, do Doutor e da Sadal. Né? Então, para mim, esse episódio ele foi muito bem feito. Né? A parte do teatro eu acho que ela não é tão eficiente, porque ao mesmo tempo a gente fica com uma sensação de que há uma fraqueza emocional neles, mas eu admito que esse tipo de imaturidade ela é uma coisa bem real. E isso não só na ficção, mas na vida real da gente. A gente aprende a se desenvolver, e isso eu posso falar de mim mesmo, com experiência, com fracasso.
né, com frustrações. Eu acho que fica aqui o meu recado de que a lição mais difícil e ao mesmo tempo a mais duradoura na vida do ser humano é o erro, a frustração, porque aquilo vai ensinar você a criar insumos para lidar com os problemas e não errar novamente. Então, para mim, combina muito bem com a intenção da série de Academia da Frota Estelar. Tem um episódio de frustração e de como lidar com ela, como lidar com as suas dores, com as suas perdas, igual o Doutor, a Sam e a Sadal fizeram. Bom, tem uma curiosidade que eu queria citar aqui também, antes de finalizar o vídeo, que eu acho que eu já falei bastante aqui, né? É que esse episódio ele não é o único que a gente vê o diferencial de tempo, igual a gente vê em Karsk e no Espaço Comum. Aqui a gente também tem em Wink of an Eye, da terceira temporada de Star Trek, série clássica do TOS, lá dos anos 60, do Capitão Kirk, Spock e McCoy, em que os Scalosianos, né, eles têm uma habilidade de acelerar o tempo deles em relação às pessoas, né, através da água deles, né. E isso daí foi a primeira vez que a gente viu esse diferencial de tempo na franquia de Star Trek. Outro episódio também que eu posso mencionar é Children of the Time, de Deep Space Nine também. E além disso também o episódio Blink of an Eye, que é o que eu citei aqui, de Voyager da sexta temporada, que é o que o doutor falou, de Gotana. Bom, episódio pra mim tá positivo. Não vou deixar uma nota aqui, né, de 0 a 10, eu acho que isso fica a critério de cada um de vocês. Mas eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, dessas minhas impressões aqui sobre o que eu vi aqui de Academia da Frota Estelar. E assim, este vídeo ele tá saindo um pouco depois, né, do episódio já ter sido lançado, até para dar tempo de todos vocês assistirem, da gente fazer uma edição legal aqui para vocês. E já o próximo, acho que nessa semana já sai o 9º episódio aqui, a review também no canal. A série já tá chegando no final. Já posso deixar aqui uma impressão com 8 episódios, de que eu esperava muito mais. Mas assim, tem momentos bons, tem momentos ruins. Acho que tá na média, tá na média. É isso aí, galera. E, por favor, não esqueçam de deixar o joinha e um comentário também de vocês. Desejo a todos vida longa e próspera. E a gente se vê no próximo vídeo de Academia da Frota Estelar.